Louvado seja Deus, agradecemos ao Senhor pela oportunidade de estarmos nesta tarde. Vamos louvar com alegria. 141, amém? Onde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz por ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir, descanso em paz me faz sentir. Doce amigo, teu querer, gozo me traz te obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do seu amor. Sentindo perto a sua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Para seu reino me conduz pelo jardim e pela cruz. Lá ficou morto, velho eu, lá meu espírito reviver. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, né, irmãos? Nós tivemos a direção do Senhor, tudo é mais fácil, né? Vamos louvar também o 198 da harpa, amém?
Deus prometeu com certeza chuva de graça mandar. Ele nos dá fortaleza e ricas bênçãos sem par. Chuva de graça, chuvas pedimos, Senhor, manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Cristo nos tem concedido um santo consolador, de plena paz nos enchido para o reinado de amor. Chuva de graça, chuvas pedimos, Senhor, manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Dai-nos, Senhor, amplamente teu grande gozo e poder, fonte de amor permanente, põe dentro de nosso ser. Chuva de graça, chuvas pedimos, Senhor, manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Faze os teus servos piedosos, dai-lhes virtude e valor, dando os teus dons preciosos do Santo Preceptor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor, manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Vamos dar início à palavra do Senhor, né, irmãos? Vamos ler aqui, que vamos ficar em pé, se for possível. Vamos ler Filipenses 4. Roberto pode fazer a palavra, ler? Amém? Glória a Deus, aleluia. Portanto, meus amados, assim, portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estais assim firmes no Senhor, amados. A igreja, Rogo a Evódia e rogo a Sintique, que sintam mesmo no Senhor. e peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente, e com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a
todos os homens, perto está o Senhor. Não sejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, e isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Vamos repetir o número 4, que é o tema da nossa campanha, amém? Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Agora nós vamos orar. Tem algum pedido especial, irmãos? Amém. Gostaria que os irmãos orassem pelo meu sobrinho, que ele está com 22 anos, mas a pressão dele está subindo direto. E ele está muito preocupado, porque a menina que ele está morando, ela está grávida e está prestes a ganhar neném. Aí vai, primeiro trabalho, o filho, aí vai subindo a pressão. Mas Deus está no controle de tudo, amém? E também pelo meu tio Manuel e minha tia Manuelina. Vamos orar. Soberano Deus, amado, santo e poderoso, estamos aqui, Pai amado, totalmente dependente da Tua misericórdia, Senhor Deus de poder. Senhor Deus, visita, Senhor Deus, aqueles que estão no leito, visita aqueles que necessitam, Senhor Deus, de poder de uma palavra, de um abraço. Senhor Deus, vai visitando todo aquele, Senhor Deus, maravilhoso Pai. Senhor Deus, supra as necessidades de cada um. Visita o coração, Senhor Deus, quebrando os corações. Visita nesta hora, Senhor Deus, nesta tarde. Vai aonde a gente não pode ir, Senhor Deus, de poder que o Senhor venha visitar, Senhor Deus, de poder maravilhoso Pai. Senhor Deus, visita também a nossa Maria da Paz, todos aqueles que não puderam estar aqui nesta tarde, mas que têm o desejo de estar, também o nosso pastor, Senhor Deus, de poder Daniel, também o esposo da nossa mãe Carolyn. Vai visitando a cada um, Senhor Deus, de poder, todos os obreiros da tua casa, todos os membros, Senhor Deus, de poder, visitem cada um, Senhor Deus, maravilhoso Pai, nos dando a tua graça. Te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Pode se assentarmos. Gostaria de dar a primeira oportunidade para a irmã Carolyn louvar o que Deus colocar no seu coração. Amém? Estamos com a parceira, amém? Amém. Eu vou estar louvando, mas antes eu vou ler alguns versículos. O tema da nossa campanha é regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. E o Senhor colocou um desafio na igreja, né? De todos os irmãos da igreja, quando for falar alguma coisa, falar sobre o amor. Aí eu falei, Jesus, eu quero encaixar os dois juntos. Me mostra alguma coisa, Jesus. Aí ele me levou em Colossenses 3, versículo 3, versículo 12 em diante, que diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdias, de benignidade, de humildade, mansidão e longanimidade, suportando uns aos outros e perdoando uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo nos perdoou, assim também fazemos. E sobretudo, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Deus,
a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando, admoestando uns aos outros com salmos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes, por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor, dando a Ele graças a Deus. Essa é uma passagem muito bonita, onde o Senhor começa a falar como a gente deve agir, como eleitos de Deus. E como age um eleito de Deus? Suportando uns aos outros, andando em humildade. Mas o que me chama mais atenção é os últimos versículos que falam, a paz de Deus para que fossem chamados como um corpo, ou seja, você tem que andar com a paz de Deus em você e sede agradecidos. Aí ele continua falando que a gente tem que andar, mesmo com as circunstâncias, se a gente for parar para pensar, a gente tem que suportar o irmão que a gente não gosta, tem que amar o irmão. Aí ele fala assim, quando não estiver gostando, toda vez cante salmos, louve hinos espirituais, cantando ao Senhor com graça em seu coração, ou seja, esteja alegre na hora de fazer, faça com vontade, não faça virando a cara para trás. Aí a palavra de Deus diz, e tudo quanto fizerdes, fazei tudo em nome do Senhor, dando a Ele graças a Deus. Aí é o que eu paro para pensar. Tudo que fizerdes, fazer com amor. E tudo que fizerdes, fazer com alegria ao Senhor. Então, independente do que for, vamos adorar ao Senhor. Não importa as circunstâncias, não importa as situações, adore ao nome do Senhor. Contigo eu salto uma muralha, contigo eu venço uma batalha.
nome do Senhor. Deus abençoe a vida da mãe Kedma, amém? Também quero dar a oportunidade para a mãe Kedma, que Deus venha falar o que é necessário, não sabe a oportunidade, Deus sabe o que faz, amém? Louvado seja Deus. Suas mãos na paz do Senhor. Amém. Aleluia. Eu vou cantar um hino bem conhecido. Mas vamos ajudar minha gente. Meu Deus, aleluia. 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 Glória a Deus. Aleluia. O melhor de mim.
de Deus pela vida da irmã Kedma, né, irmãos? Louvor abençoado. Deus tem falado conosco desde o início desse trabalho. Quem prestou atenção, Deus já tem falado do começo ao fim, né, irmãos? E eu gostaria de dar que a irmã Daiane desse uma palavra, um louvor, um testemunho, amém? Salve para o Senhor. Amém. Gostaria de ler o versículo Salmos 36. Louvado seja Deus, aleluia. Salmos 36, versículo 7, que é a Semana do Amor. Que diz assim: quão preciosa é, ó Deus, a tua benignidade, e por isso os filhos dos homens se abrigam à sombra das tuas asas. Eles se fartarão da gordura da tua casa e fará beber da corrente das tuas delícias, porque em ti está o manancial da vida. Na luz veremos a luz. Na tua luz veremos a luz. Amém? Aqui é o versículo que eu estava lendo, estava meditando em casa, né? Que é uma palavra, se tivesse a oportunidade, para falar a palavra do amor. E eu pedi a Jesus qual a palavra do amor eu vou falar. E eu estava lendo aqui em Salmo. E aqui começa, ele fala sobre como a gente os homens é malicioso. Como o coração do homem é malicioso. Mas em meio a tudo isso, mesmo sabendo que tudo isso, o Senhor, Ele permanece bom. E no versículo que nós lemos aqui, ó, quão preciosa Deus a tua benignidade, por isso os homens se abrigam na sombra. Por mais que às vezes aponte, às vezes falem, por mais que o homem seja malicioso, por mais que às vezes as coisas não estão bem, não é do jeito que nós queremos, mas todavia o amor de Deus, Ele é fiel e permanece fiel nas nossas vidas. E nós sabemos para onde recorrer, nós sabemos para onde ir, que é o Senhor, Ele não nos abandona. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, fique com essa palavra, porque confia no Senhor, no amor de Deus. O amor de Deus é tão lindo, mas é tão lindo, porque Deus, a palavra do Senhor diz o seguinte, que Deus Ele criou o homem, mas aí a palavra do Senhor falou assim, que Ele se arrependeu, porque o homem estava contaminando a terra, muitas transgressões o homem estava fazendo, o pecado se tinha muito grande, o Senhor olhou Deus para o homem e se arrependeu, é onde ele disse, não, vou acabar. Mas mesmo assim o Senhor é misericordioso, Ele acabou com o povo, começou tudo novo, e mesmo a misericórdia do Senhor, ainda deu o seu Filho, o único, para morrer na cruz, por mim e por você. Você viu como nós somos preciosos para Deus? Você viu quão grande é o amor, como Deus tem cuidado? E às vezes você pensa, Senhor, será que eu vou naufragar aqui? Vou parar aqui? Não. Você vai muito mais além. Sabe por quê? Porque no teu barco quem está contigo é Deus. E aceita essa oportunidade. E dá a oportunidade para a pastora, amém? Louvado seja Deus, aleluia. Deus de maravilhas, perfeito Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Paz, Senhor, irmãos. Amém. Glória a Deus, né? Estou gostando de ver. O pastor colocou lá que era para todo mundo falar sobre o amor. E está saindo cada coisa, viu, irmã? Uma melhor que a outra. Glória a Deus. Eu falei ontem, né? Pode ser. Eu falei ontem que tinha muitos irmãos que estavam meio assim, nossa, mas o que eu vou falar, o que eu vou falar? Falei, pega essa Bíblia aqui, que qualquer versículo que você falar lá, qualquer capítulo vai ter o amor lá dentro. Que é o amor de Deus por nós, irmãos. Desde o princípio até o fim. Se você ler a palavra do Senhor, é o amor de Deus para conosco. Ele nos formou, já começou o amor lá. Deus podia ter feito tanta coisa e fez a gente, fez o ser humano, a imagem e semelhança dele. Quem é que tem esse privilégio, que tem esse
esse amor? Só nós. Aí você vai percorrendo a Bíblia, o povo de Deus passou por vários momentos, várias aflições, várias situações, e Deus estava lá. E conosco não é diferente. Aconteça o que acontecer, nós estejamos aonde nós estiver, se nós estivermos firmados em Cristo, o Senhor está lá. O amor de Deus está lá, né? E isso é maravilhoso. Eu me alegro no Senhor toda vez que eu penso no amor de Deus para conosco. Aleluia. Eu quero deixar alguns versículos que se encontram em Efésios capítulo 3, do 14 ao 21. Eu vou ter que ler tudo, irmãos, porque o título é a oração de Paulo pelo Efésios, que diz assim: por causa disso me ponho de joelho perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra torna o nome, para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Aleluias. Para que Cristo habite pela fé no nosso coração, a fim de estarmos arraigados, refundados em amor. Poderes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Essa glória na igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, por todos sempre. Amém. Oh, irmão, que maravilha! Aqui fala do amor de Jesus. Aleluia. Paulo estava orando para o povo de Efésios, mas já falando para que eles venham entender o amor de Cristo, para que a fé habite nos corações dele, e que ele tivesse enraizado lá no amor de Deus, para que eles entendessem a profundeza, a largura, a altura. Gente, o amor de Deus não tem tamanho para conosco. Foi falado aqui nesta tarde que Deus tinha se arrependido. Deus começou lá na frente em Gênesis, fazendo o ser humano, já mostrando o amor, e a gente já estava condenado com o mundo, nós não tínhamos direito à salvação. Deus olhou para nós com amor e deu o seu único filho por amor de nós. Então o amor de Cristo para conosco não tem altura, não tem largura, não tem comprimento, ele é profundo. Aleluia. E aqui ainda diz, para que exceda todo entendimento, para que seja cheio de toda plenitude. Irmão, que maravilha nós sejamos cheios de toda a plenitude do Senhor. Aleluia. Isso é maravilhoso. E eu venho nessa tarde para passar para você, principalmente você que está aí, que nos está cultuando junto conosco, seja na sua casa, no seu serviço, onde quer que você esteja. Jesus te ama, e o maior amor foi o dele, morrendo naquela cruz, nos dando a certeza da salvação em Jesus. Nós éramos condenados, não tinha mais solução, era direto para o inferno. E Jesus foi lá, com o seu sangue derramado naquela cruz, ele nos deu os passaportes para o céu. Então que você fique arraigado, enraizado, aleluia, nesse amor de Jesus, e não largue Jesus por nada, porque ele é o melhor. E esse é o maior amor que nós podemos encontrar aqui neste mundo. Aconteça o que acontecer, estejamos onde estiver, o Senhor está conosco. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Oh, glórias.
Senhor, agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Deus abençoe a nossa irmã Adileia, amém? Irmãos, Deus, Ele é suficiente em nossas vidas, né? Ele é único, Ele é suficiente para nós. Muitas das vezes nós olhamos para um lado, olhamos para outro, não vemos saída. Mas se nós olharmos somente para Cristo, Ele é a nossa saída, amém? Deus é maravilhoso em nossas vidas, Ele é tudo. Se temos Deus, não precisamos de mais nada. Eu quero cantar um corinho, não sei se os irmãos conhecem, mas se não conhecem, os irmãos aprendem, amém? Não pode ser triste um coração que ama Cristo. Não pode ser triste um coração que ama Deus. Não pode ser triste um coração que ama Cristo. Não pode ser triste um coração que ama Deus. Por isso eu canto glória e aleluia. Não pode ser triste um coração que ama Deus. Por isso eu canto glória e aleluia. Não pode ser triste um coração que ama Deus. Amém. Que nós possamos estar sempre direcionados pelo Senhor, né, irmãos? Neste momento, então vamos tirar oferta, irmãos. Os irmãos vêm contribuir também. Vamos pelos braços fortes, orar pelos braços fortes, né, irmãos? Que os irmãos têm ajudado a nossa igreja, pois somos dependentes dos braços fortes, amém? Louvado seja Deus. Estamos em construção ali na igreja, na Rua Frutos de Maio, e que os irmãos venham contribuir com alegria, colocar em nossos corações, para que nós possamos também ter o desejo de contribuir, né, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor, amém? Alegria lá no céu brilhará, lá no céu brilhará, lá no céu brilhará. Quem dá com alegria, lá no céu brilhará, e Deus recompensará. Ó Senhor, abençoa esta oferta. Ó Senhor, abençoa esta oferta. Abençoa os teus filhos que cooperam de bom coração, dando a ele gozo, paz e alegria, abençoando o seu pão de cada dia. Ó Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Também gostaria de louvar um louvor com as irmãs também, amém? É um hino bem conhecido que eu sempre louvo. Os irmãos venham não reparar na minha garganta, porque eu estou meia rouca. Bem mais que as luzes. Bem mais que as forças, poder e rei.
morreu na cruz por nós, onde o véu se rasgou e podemos ter a oportunidade de falar diretamente com o Pai, né? Não precisamos de outra pessoa, apenas Deus. Nós possamos falar com Ele diretamente, amém? A irmã Daiane está com a oportunidade para orar pela palavra e dar a oportunidade para a irmã Súcia, amém? Quem tem? Senhor, meu Deus, meu Pai, mais uma vez estamos em Sua presença, Senhor. Senhor, eu sei que a sua irmã está nas Tuas mãos, mas, Senhor Jesus, que meu Pai venha usar a vida dela, meu Pai, Senhor, para falar aquilo que Tu quer, Senhor, em nossos corações. Abra nossos corações, Senhor, para nós receber essa palavra, meu Pai. Abençoa, Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Cumprimento a igreja com paz do Senhor. Aleluia. Oh, glória. Mais uma vez, o Senhor nos sustentou, né? Mais uma vez, o Senhor nos trouxe aqui nesta tarde maravilhosa, né? Louvado seja Deus por isso. Eu vou ler o tema mais uma vez, que se encontra em Filipenses 4:4. Aleluia. Alegrem-se sempre no Senhor. A minha Bíblia está com uma versão diferente, mas é o mesmo, tá bom? Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Oh, glória. Aleluia. Essa carta que Paulo escreveu ao povo de Filipos, ela é uma carta conhecida como a carta da alegria. Oh, glória! E o que me chama muita atenção nessa carta é que Paulo, ele estava no lugar onde muitas pessoas não gostariam de estar, né? Muitas pessoas não gostariam de estar no lugar que ele estava. E mesmo assim, ele escreveu uma carta orientando o povo a se alegrar no Senhor. Paulo, ele estava preso quando ele escreveu essa carta. É interessante, né? Vamos nos colocar no lugar de Paulo. Paulo preso e dizendo para o povo se alegrar no Senhor. Aleluia. Como é difícil, irmão, a gente se alegrar no Senhor em todas as circunstâncias da vida. Mas Paulo, ele tem um grande ensinamento nessa carta para mim e tua vida. É muito fácil, né, a gente falar, se alegra no Senhor. Mas e quando vem a enfermidade? E quando vem o problema? E quando vem a dificuldade? Aí nós temos que lembrar daquele versículo chave que todos nós temos que fazer. Primeiro buscar o reino de Deus, a sua justiça. E estas coisas não serão acrescentadas na minha e na tua vida. Porque antes de qualquer coisa, é primeiro buscar o Senhor. E o Senhor, Ele traz alguns princípios quando a gente busca Ele. Alguns princípios que Ele vai nos falar nesta tarde. Que para a gente ter essa alegria no Senhor, nós precisamos praticar esses princípios. Porque estas coisas não acontecem da noite para o dia. Aleluia. Estas coisas não acontecem de repente. Não, é um processo. Aleluia. É um processo e é um princípio que eu e você tem que respeitar. Aleluia. Louvado seja Deus. E o primeiro dele é reconhecer o Senhor e priorizar Ele na nossa vida. Priorizar o Senhor em todas as circunstâncias da nossa vida. A primeira atitude, muito me chama a atenção, que eu vou voltar lá no Salmo 32, que diz assim: como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Aleluia. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Aleluia. Aqui o salmista vai dizer que feliz é aquele que o Senhor perdoa. Mas para o Senhor perdoar, nós temos que se arrepender. Aleluia. Nós temos que confessar para Deus nos perdoar. E a única coisa que afasta o ser humano de Deus é justamente o pecado. É a única coisa que afasta nós
aleluia. Muitas das vezes a gente repete, aleluia. E o Senhor não quer isso para a nossa vida. O Senhor não quer que a gente venha a se repetir o mesmo erro. Porque a gente tem que aprender com os nossos erros e não cometê-los novamente. Aleluia. Esse é o primeiro princípio, reconhecer as nossas fraquezas diante do Senhor, reconhecer as pendências que tem na nossa vida, seja na família, seja no trabalho, seja no ministério, em qualquer lugar nós temos que reconhecer, e não reconhecer somente, mas resolver as pendências, aleluia. Sabe por quê? Porque a alegria tem um segredo. E o Senhor hoje vai falar para mim e para você qual é esse segredo. Aleluia. O tema da mensagem é: alegria tem um segredo. Aleluia. Qual o segredo da alegria? Paulo vai nos ensinar nessa carta que nós temos uns princípios e vamos falar nesta tarde sobre isso. O primeiro princípio é esse: nós temos que reconhecer. Aqui nesse capítulo de Filipenses fala muito sobre isso, porque aqui fala que Paulo ele roga a Evódia e também a Sintique e que vivam em harmonia. Se ele está rogando que elas vivam em harmonia, é porque elas estavam vivendo. Elas tinham alguma pendência. E Paulo estava rogando que elas resolvessem aquela pendência. Sabe por quê, meu irmão? Porque quando eu e você tem pendência na nossa vida, a gente não vai alcançar a plenitude da alegria. A gente não vai alcançar o êxtase da alegria. Muito menos essa parte que diz regozijai-vos. Não. Se eu e você tem pendência na vida, como que nós vamos se alegrar no Senhor? Se eu e você tem pendência para resolver, como que nós vamos regozijar no Senhor? Não. A nossa consciência não deixa. Aleluia. A nossa consciência não deixa. É por isso que nós vemos muitas pessoas dentro da igreja, aleluia, tristes, paralisadas, não vai para frente nem para trás, por causa das pendências que não são resolvidas. Aí elas não se alegram no Senhor e muito menos se alegram as outras pessoas que estão do lado dela. Você olha para ela, ela está sempre do mesmo jeito. Não muda nada. Nada acontece na vida dela. Acontece na vida de todo mundo, menos na dela. Por quê? Porque tem pendência para resolver. Ao invés de cuidar da pendência dela, cuida da pendência dos outros. Aleluia. Nós não sabemos qual era a pendência dessas duas mulheres, mas a Bíblia diz que tinha. Porque Paulo estava rogando, estava suplicando que elas comecem a viver em harmonia, para poder alcançar a plenitude da alegria. Não dá, tem que resolver. Não dá para ser amanhã, tem que ser hoje. Porque amanhã só pertence a Deus, aleluia. Nós não podemos deixar as coisas para ser resolvidas no amanhã, tem que ser hoje. Amanhã Jesus pode voltar para mim e para você. Como nós vamos resolver? Ou seja, se a gente tiver pendência, a gente corre um grande risco de não ir para o céu. Por quê? Porque o nosso coração ele não está puro, aleluia. Nós precisamos de estar com o coração puro para entrar no céu. Como de uma criança. Aleluia. Mas como se a gente não resolve as pendências? Por isso é necessário resolver as pendências. Aleluia. Para que eu e você consiga alcançar a plenitude da alegria. Aleluia. O segundo item que o Senhor colocou no meu coração foi contentamento. Aleluia. Contentamento, ele é adquirido com humildade e fé. Aleluia. A Bíblia vai dizer que antes da alegria tem um choro. Aleluia. Antes da alegria tem um choro. A Bíblia diz que o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Aleluia. Mas até a alegria chegar pela manhã, você tem o processo da noite. Você tem o tempo da noite. Para que esse
para você resolver suas pendências, aleluia. Para você resolver aquilo que está incomodando o teu coração, aleluia. Para você resolver aquilo que está paralisando a sua vida. Para você resolver aquilo que está desagradando ao Senhor. A Bíblia vai dizer que o Senhor ele não resiste a um coração contrito e arrependido. Mas ao coração soberbo ele resiste. Nós temos que ter humildade diante do Senhor. Nós temos que se humilhar diante do Senhor, acreditando que Ele vai perdoar os nossos pecados, acreditando nele. Por isso é necessário a gente ter humildade e fé para adquirir o contentamento em todas as circunstâncias. Não é só em uma, é em todas. Seja na família, seja na sua vida particular, em todas as áreas da sua vida, tem que ter contentamento. Quando nós temos contentamento, Paulo ele vai nos ensinar nessa carta. Um pouquinho mais para frente, no versículo 12 e 13, ele vai dizer: sei o que é passar necessidade, e sei o que é ter fartura. Aprendi os segredos de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso, aleluia, naquele que me fortalece. Paulo está ensinando para a igreja de Filipe como alcançar o contentamento. O contentamento em hebraico, na etimologia, quer dizer alegre, quer dizer satisfação, plenitude. Por isso que ele fala que ele aprendeu, porque ele estava preso, aleluia. Ele estava preso e Deus enviava para ele aquilo que ele precisava. No entanto, essa carta foi escrita dessa maneira. O povo de Filipe foi a primeira igreja que Paulo fundou na Macedônia. Paulo ele tem um amor muito grande por essa igreja. Essa igreja ela cresceu absurdamente. Paulo cuidou dessa igreja por muito tempo, com amor, com dedicação, com carinho. No entanto, Paulo demonstra isso nessa carta. Ele demonstra o amor dele, ele demonstra o cuidado, a atenção que ele tem para aquele povo, a gratidão por cada um daquela cidade que contribuiu para o ministério dele. Então, o povo de Filipe enviou Epafrodito lá na prisão para Paulo receber uma quantia em dinheiro para ajudar ele naquele processo que ele estava passando, com a alimentação, com as coisas dele do dia a dia. O povo fez isso. Aí Paulo escreveu a carta para agradecer e aproveitando, já instruindo o povo a resolver as pendências e se alegrar no Senhor. E o que me chama a atenção, Deus ele fala através das próprias palavras da Bíblia. Eu fui buscar entender o que significa Epafrodito. Epafrodito, ele significa amável. Hebraico é amável. É interessante que foi ele que levou a quantia e foi ele que trouxe a carta. Aí fui eu pesquisar sobre Sintique e Evódia. Sintique, Evódia, Sintique significa um evento, uma ocorrência, ou aquele que deseja fazer uma boa viagem. Aleluia. Evódia significa fragrância agradável. Sabe, meu irmão, nós temos um destino. Nosso destino não é aqui na terra. Aqui nós estamos de passagem. A nossa morada é lá no céu. Só que para a gente fazer uma boa viagem, nós não podemos ter pendências. Aleluia. Nós não podemos deixar nada para trás. Ou melhor, deixar as coisas debaixo do tapete. Não. Tudo tem que ser resolvido. Para a gente
É Jesus, aleluia. É Ele que morreu por nós. Já foi falado essa tarde? Ele que morreu por mim e por você na cruz do Calvário. Ele sacrificou a própria vida dele por amor de mim, por amor de você. Que amor é esse? Oh, glória! Que amor é esse? Então, Paulo, naquele momento, ele fez uma carta aos Filipos agradecendo essa contribuição e já incentivando o povo a resolver as pendências. E é interessante que os pesquisadores e os historiadores vão dizer que Paulo não recebeu nenhuma carta, nenhuma ajuda desse povo de Filipos por volta de 10 anos. Se fosse aí você, uma pessoa que não te procura há 10 anos e de repente apareceu na sua vida. Nossa, você apareceu agora, depois de 10 anos? Como assim? Esse tempo todo eu aqui passando dificuldade, preso, e você veio me procurar agora? A gente faria isso, aleluia. Porque nós somos assim. Nós estamos assim, na verdade. Porque é tempo, é provisório. Porque basta uma decisão minha e tua para a gente mudar. Porque é necessário